Bom, meus amigos empresários e empresárias Brasil de Quem Faz. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito, mas muito especial, porque além de ser aquela que eu falo para vocês, uma pessoa sem blá, direto, no ponto, mas muito mais do que isso, uma pessoa muito espiritualizada, que vai trazer pra gente hoje uma palavra que ele gosta muito de usar, que eu também uso muito, que é de valores e princípios. Eu acho que nós, empresários, né, nós estamos num mundo tão louco que a gente precisa se alimentar de pessoas como essa pessoa que está aqui, meu grande convidado, que é o meu amigo Rabino Sani. Muito obrigado. Ricardo Eletro, que é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Shalom, muito obrigado. Sorria com alegria. Sorri com alegria. Estamos aqui no podcast sem blá blá blá. Prazer estarmos juntos. Sani, eu gostaria sim, né? Porque eu te admiro muito, porque eu vejo você nas redes sociais, a sua forma de comunicação, o seu programa, eu não perco nunca no domingo. Obrigado. Mas mais do que assim, é importante as pessoas aqui para a audiência tá chegando, a sua história, né? Porque eu vejo assim, você é filho, neto, na verdade, de sobrevivente do Holocausto. Verdade. Né? E eu tive a oportunidade de conviver com muitos judeus na minha vida e sempre admirei muito. Muito, mas muito mesmo. De falar a verdade, tem um amigo seu, que é um grande amigo meu, que é o Davi, Dude, que é uma pessoa no qual eu convivi durante anos e passou vários elementos. Iluminado. Ele é iluminado. É uma pessoa diferenciada. A gente via que é uma pessoa diferenciada, né? Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de convidar você, eu recordei muito dele. E queria que você contasse um pouco a sua história de neto, de uma coisa tão traumática no mundo, né? Olha, é uma responsabilidade. Hoje, ser judeu é uma responsabilidade. Porque o nosso povo é uma cultura milenar. Isto. O judaísmo não é uma religião. Somos um povo milenar. E nós, que estamos levantando essa bandeira hoje, no século XXI, temos a responsabilidade de dar continuidade a todos esses valores, vivenciando eles, transmitindo eles, interiorizando eles dentro dos nossos lares, e por onde passamos. Então, os meus avós, quando sobreviveram a esses horrores, eles foram escolhidos para dar continuidade a essa corrente que começou lá atrás, com Abraão, com Isaac, com Jacó, os nossos patriarcas. E a minha vocação sempre foi a comunicação. Mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei, Ricardo, pela minha própria cultura. Quando eu tinha 13 anos... Todo judeu com 13 anos faz o bar mitzvah, você sabe? Sim. Que é a transição da infância para a fase adulta dentro do judaísmo. É com 13 anos, o bar mitzvah. Com 13 anos ele já é um adulto perante a lei judaica. É mesmo? 13? Então uma cerimônia, uma festa, o jovem lê a sua porção na Torá. É um momento de muita festividade e de muita santidade dentro da família, dentro da vida daquele jovem. E quando eu comecei a estudar para o meu bar mitzvah, eu me conectei com a minha própria essência de uma maneira muito intensa. E aquilo mexeu comigo. Então aquilo tocou meu coração. Então aquela doçura que me encantou, naquele momento eu recebi sobre mim. No futuro, eu tenho o dever de compartilhar com outros jovens essa doçura que me encantou. Você conviveu com seus avós? Sim, muito. E o que eles contaram assim para você que te marcou muito? O meu avô foi expulso com a roupa do corpo de casa. Pela Gestapo. Pela polícia nazista. E eles não podiam levar nada. Então, o que ele levou? O tefilin, que é um artigo religioso que nós amarramos as fitas nos nossos braços, colocamos essas porções entre os nossos olhos. Então, ele não pensou em nada além do que do tefilin, do preceito, dos filactérios. Então, isso já é uma grande lição. Foram colocados lá numa terra de ninguém. Não sabiam para onde iriam. Aí encontraram a minha bisavó enrolando 2 jornais. O que ela está fazendo? 2 jornais? Aí ela acendeu. Ela falou, olha, já vai começar o Shabat. Olha só, o sol está se pondo, as estrelas estão saindo, vai começar o Shabat, o sagrado Shabat. Deixa eu acender as velas, que tem um preceito de acender velas toda sexta na véspera do Shabat. Então olha só, da onde eles tinham essa força? Num momento de tanta dificuldade. Essa é a maior prova que a nossa verdadeira essência é o nosso espírito. Nossa verdadeira essência são os nossos valores. E não importa as circunstâncias,
não importa os desafios que aparecem na sua frente. A gente não tem o poder de mudar as situações, mas nós temos total controle de como nós vamos encarar as situações. Então essa foi uma outra grande lição que eles, sem saber, me ensinaram quando me contaram esse episódio. Ele deve ter contado várias histórias sobre vários. isso. Como que ele conseguiu sair de lá? O meu avô foi escondido. Tem uma história do Samuel Klein, que Sim. ele conseguiu sair porque ele foi buscar uma bebida, não sei se era verdade. Não, o meu avô materno esconderam ele. Uma família de não-judeus arriscaram as próprias vidas. Isso é bonito de falar. Né? Porque eles, escondeu eles? se fossem descobertos, iam ser mortos pelos nazistas. Eles arriscaram a própria vida e esconderam meu avô num estábulo. Lá embaixo de um estábulo. Então ele foi fugindo de um lugar para o outro e sobreviveu. O meu avô, o meu bisavô, minha bisavó, minhas tias-avós foram salvos pelo meu tio-avô, que quando percebeu que aquilo estava acontecendo, ele falou para o meu bisavô, vou embora daqui da Alemanha. Aí meu bisavô falou, mas com a gente não vai acontecer nada, eu sou alemão. Eu sou judeu, mas eu sou alemão também. Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra, conosco não vai acontecer nada. Quer dizer, mal sabia ele. Foram os primeiros a morrer. Mas aí o meu tio-avô falou, eu vou embora. Ele viu que estavam quebrando as lojas dos judeus, ele já percebeu que as coisas não estavam caminhando para um desfecho feliz. E aí ele atravessou a fronteira a pé, Ricardo. Um amigo dele levou ele num carrinho de mão, colocou mercúrio para fingir que ele estava machucado para levar para um hospital. Quando eles atravessaram a fronteira, ele ainda estava com medo de levar um tiro pelas costas. E aí, quando ele atravessa a fronteira, ele está andando, ele passa em frente a uma banca de jornal, e aí ele vê lá uma paisagem, uma revista. Ele falou, é para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. Olha você. Aí ele veio para cá, começou a vender gravata nas casas de jogo, sem falar português. É o vendedor nato, raiz. É o espírito de sobrevivência, que ele mesmo sem falar o português, existe a linguagem do coração. A linguagem do coração todo mundo entende. Todo mundo entende. Ele vendia as gravatas, tua gravata tá suja, me dá aqui, compra a minha, pegava suja, lavava, vendia no dia seguinte. E ele começou a prosperar. E ele foi até a sede do Palácio do Governo, quando sai Oswaldo Aranha. Ele se agarra nas pernas do Oswaldo Aranha e ele pede vistos para o meu bisavô, para minha bisavó, para minhas tias-avós e para o meu avô. Ele deu os vistos e eles mandaram os vistos por debaixo dos selos das cartas. E aí ele trouxe toda a minha família paterna. Então, Oswaldo Aranha salvou minha família. O mesmo Oswaldo Aranha que deu o direito... Na sessão solene da ONU, ele foi o presidente daquela sessão que deu direito a Israel de ter o seu Estado. Agora, eu vou hoje, inclusive, vou abusar de você aqui hoje, porque eu tenho tanta curiosidade de saber se... Onde foi o estupinho para que isso acontecesse na história do mundo? É um momento que envergonha a história da humanidade. Que tem que ser muito rápido o nosso tempo aqui, mas o que seu avô, porque nada melhor saber do seu avô. O que me fala que houve isso? Porque você escutou a história verdadeira, né? Vivida. Sim. Porque eu digo que viver é diferente de você entender ou ler um livro, né? O que foi o negócio de verdade? A Alemanha não passava por um momento bom. Uma crise. Depois da guerra, eles perderam. E eles precisavam encontrar alguém para colocar a culpa. Então eles depositaram toda a culpa esse peso, não, nas minorias em geral. Não foram só os judeus que morreram no Holocausto. Homossexuais, negros, ciganos. Eles, através do poder, olha só como a comunicação é poderosa, para o bem e para o mal. A liderança maligna do partido nazista, através do poder da fala, conseguiu introduzir esse conceito de que uma raça é superior do que a outra. A raça ariana, eles se consideravam superiores, loiros, brancos. E essa raça é a raça que deve prevalecer. As outras precisam ser exterminadas, porque é um mal para toda a humanidade. E você acredita que esse discurso, sendo repetido várias vezes e com narrativas paralelas, e com certeza fizeram com que o mundo se silenciasse para um extermínio de uma nação sistematicamente da maneira que foi. Ou não tinha informação? 6 milhões. Mas se silenciaram ou não existia informação? Eu fui lá. Se silenciaram. Porque eu fui lá no local do O meu avô falou que o que mais doía era que quando eles eram expulsos de suas casas
e levados para o gueto antes de mais nada, e depois dos guetos para os campos de Eu concentração. fui lá ver. Você foi? Fui. Eu não consigo, porque Não, eu perdi. fui lá, minha esposa até vomitou, passou até mal. Em Auschwitz, Fui lá. na Europa, É isso. eu não consigo ir. Eu não consigo ir. Mas o meu avô falou que o que mais doía eram aquelas pessoas, os vizinhos que estavam lá e estavam observando tudo aquilo em silêncio. Então, o que mais doeu não foi a fala dos inimigos, e sim o silêncio daqueles que pareciam ser amigos. Isso é muito relevante e atual para a nossa geração também. Atual. Porque hoje nós vemos uma guerra onde Israel foi atacado por terroristas de uma forma selvagem, bárbara. Vou te falar isso aqui. 1.400 pessoas foram mortas simplesmente pelo fato de pertencerem a um povo. Crianças foram degoladas, mulheres foram estupradas. Horrível. Sequestrados brutalmente. Suas cabeças exibidas como troféu em praça pública. E o mundo silencia. E critica Israel por estar se defendendo desse ataque terrorista. Vai deixar o terrorismo dominar tudo. Não, e aí eu pergunto, se alguém entrar na tua casa e sequestrar teus filhos, o que você vai fazer? Você vai revidar ou você vai morrer? A defensiva. Lógico. Contra um movimento terrorista. Isso é incomparável. Muito me entristece alguns veículos de comunicação compararem os dois lados. Não existe comparação. O Hamas é um movimento terrorista. Israel é uma nação soberana, a única democracia no Oriente Médio que está se defendendo de uma guerra que não começou. É importante enfatizar isso. Mas eu tô vendo você, inclusive, enfatizando muito em todas as suas Sim, é o nosso dever como educadores, Mas eu comunicadores. eu vou chegar Falar a mesmo. verdade. Eu nem, Não é falar a verdade. não é outra nem coisa. falar bem de Israel. Só falar a verdade já tá bom. A verdade é o seguinte, né? Se você não reagir, eles dominariam, né? Pioraria mais ainda. Ainda bem que tem condição de reagir, né? Sim, exatamente. Senão, De se defender. De se defender. Exatamente. Agora eu vou te... E é bom pro mundo, Eletro. É bom pro mundo. Eu vou te provocar muita coisa Vai aqui para nossa audiência, porque o conhecimento seu. Vai lá. Judeu, qual é o Deus do Rabino? O único Deus que existe. O Criador. Porque eu lembro que eu viajava muito com os judeus, Davi. Sim. Eles tinham vários rituais, por exemplo, claro. Sábado, depois do sexta. Não, o Davi é um iluminado, um grande estudioso da depois Torá. Depois da sexta, que o sol põe no trabalho. Não, Não, o Davi é um grande empreendedor, mas também é um grande estudioso da Sagrada Torá. Isso. Um exemplo para toda a comunidade. Eu tenho o mérito de conviver com ele e convivi com o irmão dele. Conheci o pai dele, é um herói. Você tem que trazer o Davi aqui. Eu vou trazer o Davi. Para contar a história do pai dele, o senhor Fere. Um gigante. E você também tem a mesma disciplina? Sim. Igual o Davi? O Davi é muito mais elevado do que todos nós. Davi é o King David. Mas são pessoas maravilhosas. Essa família realmente é uma família muito especial. Eu dizia que só existe um Deus, Ricardo. O Criador. Boré Olam, o Criador do Universo. Ele foi e será onisciente, onipotente, onipresente. O Criador do céu e da terra. Não tem santo. Não. O judeu se relaciona com esse Deus. Eu também. O Criador, sem nenhum tipo de intermediário, sem nenhum tipo de imagem. Só existe um Deus que soprou dentro do homem a vida, e esse homem foi criado na sua imagem e semelhança. Então, se esse homem foi criado na sua imagem e semelhança, e esse sopro, quem sopra de dentro para fora, não? Então, o que é o sopro divino dentro de É uma partícula divina. Então, quem é você? Você entendeu o teu potencial, a tua força? Essa é a explicação do ser humano ser diferenciado de todos os outros seres vivos. Intelecto, fala, criatividade. Tudo isso são características divinas que fazem parte da nossa verdadeira essência, a nossa alma. O corpo é roupa. O corpo fica e a alma ela é eterna. Agora, Sani, o que eu observei convivendo com vocês, com a comunidade judaica, muitos anos, no setor meu tinha muito... Uma pessoa me diz, um judeu me disse, cara, se você observar, se você conhecer algum judeu que não tenha, que esteja uma dificuldade muito grande financeira e tal, você pode ter certeza que é uma pessoa não muito honesta. Porque se for a pessoa do bem honesta, o judeu não deixa passar dificuldade. Isso é fato. O espírito de solidariedade dentro da comunidade judaica é um preceito. Me chamava muita atenção isso. Somos todos irmãos. A reino kol Isso beit ajuda Israel. muito. Sim.
Somos irmãos, toda a congregação de Israel. Se acontece uma coisa com um judeu nos Estados Unidos, os judeus do mundo inteiro vão se unir para ajudar, para orientar, para tentar colaborar. Uma vez uma mulher mandou o filho para o intercâmbio. Intercâmbio. O menino não era judeu. E ela falou, olha, se acontecer alguma coisa com você, se precisar de ajuda, coloca isso na cabeça, que vão vir te ajudar. Porque me falaram, eu lembro de caso. Mas somos uma família, Ricardo. Por isso, o espírito de solidariedade. Em São Paulo, todo lugar do mundo. Mas isso é dentro e fora da comunidade. Por onde os judeus passaram, eles deixaram a sua colaboração na ciência, na economia, na educação, na filantropia. Hospitais. Dentro da comunidade é um preceito e também perante a sociedade maior é uma gratidão. Todos os países, que nos receberam muito bem, e os judeus deixaram a sua colaboração, fizeram questão de contribuir. O Brasil é um país, os judeus estão aqui desde 1500, participaram da construção do nosso Brasil. Então, esse espírito de solidariedade é um preceito. Dentro do judaísmo, o materialismo do próximo é a nossa espiritualidade. Transformar a vida do próximo, impactar a vida do próximo, fazer com que você prospere cada vez mais. A sua prosperidade material é a minha elevação espiritual. É um preceito. E aí, quando tem um judeu meio complicado, vocês fazem como com ele? Tenta colocar ele no eixo? O que acontece é... Existe... Porque tem muito encontro de vocês, encontros, né? Todos nós somos judeus. A partir do momento que você nasce de um ventre judaico, se a sua mãe é judia, você é judeu. O projeto Olami, que eu sou diretor na Faria Lima, tem 320 centros jovens pelo mundo, focados em direcionar a juventude judaica em prol de uma vida de valores. Então, no Brasil, por exemplo, 70% dos judeus estão se assimilando, estão perdendo a sua identidade, as suas raízes. Vem o Olami e resgata essa identidade judaica no coração do jovem. É o que nós fazemos no Olami Faria Lima. Mas existem centros do Olami pelo mundo inteiro. Você traz o jovem e faz com que ele se identifique com a sua própria essência através de aulas, cursos, debates, palestras. A gente tem um êxito, um sucesso muito grande. Mas sem forçar. Mesmo que sem impor. Tecnologia hoje, rede social. Sim, a concorrência é muito grande. Isso aí. Não, por isso que eu estou nas redes sociais também. Eu estou usando os veículos de comunicação como um megafone para chegar no coração daqueles que não chegariam até mim, até a minha mensagem, se eu não estivesse lá. Então, muitas pessoas perguntam, o que você está fazendo na televisão? Não, mas a televisão é um grande megafone, a gente consegue inspirar, a gente consegue levar essa mensagem para milhões de pessoas. Então, a ideia não é impor e nem forçar. É conscientizar. Orientar, com amor, com carinho, fazer ele sentir a doçura que eu senti. Porque é prazer com prazer. Existem prazeres negativos, e quando você se desconecta desses prazeres negativos, se conscientizando que esses prazeres negativos são malignos, vai ficar um vazio. Como é que você vai preencher esse vazio? Com prazeres positivos. E qual é o melhor prazer que eu recomendo? Prazer espiritual. Tem durabilidade eterna. E aí eu vou te falando aqui, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Rabino San, que vocês vão ficar impressionados com a cultura, com o estudo, com e olha que eu preparei aqui hoje com muito carinho umas perguntas bem picantes. Ele não está fugindo de nenhuma. Eu vou fazer mais uma. Não, tem que Qual é a relação dos judeus, do Rabino San, com dinheiro? Muito boa. Porque os judeus são também, todos os judeus que eu conheço pelo judaísmo, são todos muitos milionários. Pelo judaísmo, a relação... Pelo judaísmo não tem nenhum conflito em você prosperar materialmente. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você pode ajudar. Tá vendo? Quanto mais dinheiro você tiver, mais vidas você pode transformar. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dignidade você vai trazer para o seu lar. E você vai estar cada vez mais pleno para cumprir a sua missão aqui na Terra. Então o dinheiro, pela ótica judaica, é uma ferramenta de trabalho positiva. Existem culturas e religiões que você tem que se afastar da matéria para ser um líder espiritual, para você cumprir o seu papel espiritualmente falando. Não, Deus criou a matéria. Deus quer que você prospere. Você não nasceu para sobreviver, sim para prosperar. É só que a sua prosperidade tem que estar vinculada a um propósito maior. Ela tem que ser um trampolim para você chegar a um ideal muito mais nobre do que simplesmente o dinheiro por si só. E a única maneira de você permanecer
nesse degrau de prosperidade é vincular o seu lucro a um propósito. Todos aqueles que ficaram só no lucro, eles, num determinado momento, eles não se sentiam realizados. Eles poderiam ser considerados pela sociedade homens de sucesso, mas eles consigo mesmos não estavam felizes. Por quê? A felicidade precede o sucesso. E a felicidade verdadeira, ela está vinculada a metas espirituais. A você atrelar todo o seu business a uma entidade de valor. Então essa é a visão judaica. Uma vez, um grande cabalista, ele falou para um grande homem de negócios: qual é a maior lição que a gente aprende desse holocausto que você citou no começo do bate-papo? E o rabino respondeu: a maior lição é que dentro dos barracões eu vi judeus que recebiam um cobertor no meio daquela noite gelada do inverno europeu, e eles estavam com pijamas rasgados. Então os nazistas sádicos jogavam apenas um cobertor. Quem ganhasse esse cobertor se cobria, pelo menos uma noite, ele vai se aquecer, ou ele esticava o cobertor para mais pessoas se aquecerem junto com ele. Aí o rabino falou para o CEO, importante, a maior lição do holocausto é que eu vi homens esticando seus cobertores. Então você é um homem de negócio, volte para o seu país e estique o seu cobertor com o maior número de pessoas possível. Esse é o papel do empreendedorismo pelo judaísmo. O empreendedorismo é uma ação altruísta. Eu te pergunto, Sam, com esse mundo hoje de informação, de redes sociais que a gente vê, você é um grande comunicador, você acha que o mundo está melhor, melhorou ou piorou? Tecnologicamente falando, melhorou. Cientificamente falando, melhorou. Você vê a facilidade, a tecnologia, as aeronaves, os drones, a inteligência artificial. Mas o ser humano. Só que o ser humano não. Infelizmente. Você acha que não melhorou ou piorou? A humanidade, em vez de evoluir, ela está retrocedendo. Retrocedendo? Infelizmente, sim. Por quê? Quantas guerras, quanto sangue derramado, quanto ódio gratuito, quanto preconceito, quanta ganância, quanto ego, quanto orgulho, quanta pobreza, quanta miséria. Porque você fala que... Quanta corrupção. As próprias redes sociais valorizam muito só essas pessoas que têm a matéria, né? Não, e todas essas facilidades deixam o ser humano travado. Hoje nós somos vítimas do critério, nós somos vítimas de tantas informações que aparecem na nossa frente ao mesmo tempo. Isso. A gente está travado, a gente não sabe o que decidir. Então isso trava. A humanidade hoje sofre de ansiedade. A humanidade hoje sofre com tantas opções na nossa frente, oportunidades, e a velocidade que todas essas informações estão sendo processadas, isso dá um tilt na cabeça. Por isso que é importante você se enraizar nos seus valores. Os seus valores vão te frear. Os seus valores inegociáveis vão fazer você entender que muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão e optar pelo que não é mais agradável, não é mais prazeroso naquele momento. Mas você está fazendo isso em prol de um benefício muito maior lá na frente. Você sabe disso como homem de negócio? Tá. Os melhores investimentos são esses. Eu te pergunto, a longo prazo, não é? Mas eu vou te provocar. Esses valores e princípios, você alimenta deles onde? Na Torá. Nas escrituras sagradas. E na família? Deus, a família é a base do sucesso pessoal, profissional e espiritual de qualquer cidadão. Mas como conduzir uma família? Como ser um bom pai? Como ser um bom marido? Tudo isso, Deus, ele criou o homem. Nós somos o produto. Existe um manual do fabricante. Quando você vendia lá no Ricardo Elétrico, todos os produtos... Controle, todo produto tem um manual. Uhum. Você não vai conseguir extrair do produto o melhor que ele tem a te oferecer sem ler o manual. Então essas escrituras sagradas são o manual de instruções do fabricante. Se você abraçar os conselhos divinos para uma vida significativa e plena e próspera em todas as esferas, no âmbito pessoal, profissional e espiritual, não tem como você não prosperar. Não tem como você não atingir a verdadeira felicidade incondicional que não depende de nada e de ninguém. É o manual de instruções. São os conselhos. O Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, ele não chama as mitzvot de mandamentos, os preceitos. Ele chama de etzot. São conselhos do nosso Pai.
E aí vou ouvir você falando... Aí, se você não seguir os conselhos, aí você é responsável pelo seu destino. Seu próprio destino. Exatamente. Eu vi O destino é fruto das nossas ações. Eu vi você falando uma coisa que mexeu muito comigo, que Falei? Você diz que é o seguinte, né? Que sobre a importância do conhecimento com a sabedoria. Ah, sim. Porque você falou, talvez Verdade. esse seja um dos ativos mais importantes disso. Explica isso Sim. aqui Não para sou essas eu. pessoas. Não sou eu. O rei Salomão escreve isso. O mais sábio de todos os homens. Shlomo Amelech, o rei Salomão. A sabedoria, o conhecimento vale mais do que dinheiro, inclusive. Porque se eu te dou o meu dinheiro agora está com você, não está mais comigo. Agora, se eu compartilho com você o meu conhecimento, ele permanece comigo. Então é um ativo inconfiscável. O que você acumulou de conhecimento na sua vida, ninguém vai tirar isso de você. É a sua verdadeira riqueza. Agora, não adianta só adquirir conhecimento. A sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento acumulado. E isso vem com a experiência. Só a experiência vai lhe transformar num homem sábio. Eu já vi muitos cultos fracassados. O que supera todas as qualidades é a sabedoria atrelada à determinação. Eu acho que esse ponto que você falou, eu tenho dito muito isso, sabe? Porque eu falo que hoje o mundo da comunicação facilitou muito com as redes sociais e tem muita gente levando conhecimento sem nunca ter praticado, né? Sem nunca ter vivido aquilo. Quando eu falo sem blá blá blá, é exatamente isso. É aquilo, é falar... foi aí que nasceu o nome, sem blá blá blá. Foi aí que nasceu, porque tipo assim, tem tanta gente levando conhecimento sem nunca sequer ter praticado, né? E se coloca como tem que filtrar. Tem que filtrar. Né? E eu te pergunto, essa sabedoria só pode ser dita quem viveu na prática, né? Como é que você vai orientar uma família se você não é casado, por exemplo? Como é que vai saber a dor do parto se nunca teve filho? Exatamente. Então a vivência, ela é crucial para você se transformar numa pessoa sábia. Então essa é a diferença entre cultura e sabedoria. Mas o conhecimento é vital. Um precede o outro. Um precede o outro. Mas quando o faraó nomeou José como vice-rei do Egito, ele falou: eu nunca vi um homem Chacham Venavon na minha frente. Chacham Venavon, ele falou: você é culto e sábio ao mesmo tempo. Porque não só que você tem o conhecimento, você me aconselhou, através do seu conhecimento, você me aconselhou o que fazer nessa situação. Nas vacas gordas, guarde comida. Nas vacas magras, vocês vão se transformar numa potência mundial, porque o mundo inteiro vai comprar comida do Egito. E realmente, isso impressionou o faraó. Falou: você é um sábio de verdade. Porque a sua sabedoria, ela foi crucial para que o Egito se transformasse na potência mundial que se transformou. Então, isso é básico. Isso é básico. E eu falo que se você pegar ali agora e jogar na janela várias notas de 100, muitas pessoas vão se agarrar e se matar para pegar aquela nota de 100. Mas muitas das vezes, parar para te ouvir, que tem muito mais valor do que uma nota de 100, às vezes as pessoas não param, né? Não param. E você sabe que a sabedoria, ela tem que vir de um mentor. Na Ética dos Pais, está escrito isso. A Ética dos Pais é um compilado de conselhos rabínicos dos grandes sábios da nossa geração. Dos períodos de maior ascensão do povo judeu. Os maiores sábios da época da Mishnah, da Torá oral que foi escrita. Na Ética dos Pais está escrito o seguinte: Aselecharav, adquira para si um mestre. É um conselho. Um mestre. Você vai seguir ele até o final. Agora, para mudar um pouco aqui, depois eu quero falar sobre empreendedorismo, que você conhece muito, entrevista grandes empresários, grandes executivos, e tem uma grande consultoria, vamos falar um grande clube de CEO e tudo mais. Eu queria falar com você o seguinte: guerra Israel. O que você diz hoje? Aonde vai parar? Como conduzir? Como faz para... Porque no mundo nós estamos vendo hoje, falar em guerra é um absurdo, né, cara?
não conseguir chegar no É o consenso. retrocesso. É por quê? Porque esses Hamas são terroristas que vivem no país e... O movimento terrorista Hamas prega a aniquilação dos judeus. Se você lê o estatuto do Hamas, eles pregam a exterminação. É um povo... Não. O Hamas é um movimento terrorista. A guerra de Israel não é contra o povo palestino. É contra o movimento terrorista Hamas, que no seu estatuto prega a aniquilação de todos os judeus da face da terra. E que, no 7 de outubro, fizeram e mostraram, e gravaram e publicaram. O ódio que eles têm pelos judeus é maior do que o amor que eles têm pelo próprio povo. Então, quando se trata de um movimento terrorista que prega a sua aniquilação, então não tem como ter diálogo. Não tem como chegar em um acordo. Então, é bom para judeus e palestinos que o Hamas seja aniquilado de uma vez por todas. Porque ele atrapalha qualquer tipo de processo, negociação e acordo. Mas essa guerra, por exemplo, já tinha muito tempo, mas já tinha parado. Não, em 1948... Quanto tempo que não existe isso? Em 1948, quando a ONU decidiu por 2 estados, um estado judeu e um árabe, os judeus aceitaram. A Liga Árabe negou. Israel, recém-nascido, depois da saída dos britânicos, foi atacado por 7 países ao mesmo tempo. Desde lá, muitos conflitos aconteceram, mas Israel sempre se defendendo e sempre lutando e justificando o seu direito de existência. Com as células terroristas, isso se intensificou ainda mais. Porque o terrorista, ele entra e se explode dentro de ônibus, dentro de estabelecimentos, com faca, com metralhadora, sequestra pessoas e negocia. Então, o mal do terrorismo tem que ser aniquilado de uma vez por todas para que a paz possa prevalecer naquela região. Lembrando que Israel é a única democracia daquela região. E como você vê que 2 milhões de árabes moram em Israel e são cidadãos israelenses com todos os direitos e sentam no parlamento e ocupam lugares dentro da economia, dentro da política, dentro do universo artístico. Esses 2 milhões de árabes com certeza estão contra o Hamas. E todos aqueles palestinos que vivem na faixa de Gaza, eles também são reféns na mão do Hamas. Porque Israel precisa neutralizar as células terroristas. Eles distribuem panfletos, ligam para as pessoas saírem daquela região onde eles vão ter que neutralizar o terrorismo. E o Hamas proíbe aquelas pessoas de saírem daquela região. Quem são os responsáveis por aquelas mortes? O Hamas. Lógico, não tem dúvida. Está provocando a confusão. E não tem outra alternativa agora, a não ser continuar e terminar essa guerra que não começamos. E você vê como que os governos do mundo estão fraco. Brasil, como você está silenciando. O Brasil, pior. Nem silenciando, está se posicionando e igualando Israel ao movimento terrorista. Certo. É lamentável as frases do governo federal. Outros países se silenciando, isso dói muito. Estados Unidos. Figuras públicas se silenciando. Estados Unidos está a favor de Israel. Assim que começou o conflito, já mandou porta-aviões, está ajudando Israel e sempre ajudou. Os Estados Unidos sempre foi um parceiro, um aliado histórico do Estado de Israel. Mas o posicionamento tem que ser hoje. Agora... Criticar o nazismo hoje é fácil. É isso aí. Agora, naquele momento, em 1933, quando o mundo precisava se posicionar para que aquilo não se alastrasse, o mundo silenciou. Então eu peço para todos se posicionarem e desmentirem qualquer tipo de desinformação que parte da mídia vem disseminando. Eu tenho visto você com a bandeira pesada. Sim. Israel é a espinha dorsal da segurança da humanidade. Você até se expõe Israel, isso, né? Israel exporta a tecnologia para o mundo, para o agronegócio brasileiro, para a seca do Nordeste. Medicina, vacinas, o Waze, cientistas. Cada cidade israelense tem dezenas e dezenas de cientistas. São 27% dos prêmios Nobel mundiais estão na mão do povo judeu. Então é bom para a humanidade que Israel continue existindo. É essa conscientização. Lógico. Essa conscientização tem que acontecer. Eu não preciso falar que é bom para o povo judeu. Uma coisa muito é bom para o mundo. Não adianta você iniciar agora depois falar que foi errado. Agora é fácil criticar o nazismo. Mas no momento em que mais precisamos, o mundo silenciou. Foi horrível. Foi um dos períodos que envergonha a história da humanidade. E não pode acontecer de novo. E não pode. E nós hoje entendemos como aconteceu.
Eu sempre me perguntei como é que aconteceu aquilo. E hoje eu entendo, porque Israel sofreu um massacre nas mesmas proporções que na época do nazismo e todo mundo ficou em silêncio e ainda estão criticando Israel. Então hoje eu entendo como aconteceu. A comunidade judaica no mundo, aonde ela é maior? No Brasil Em Israel, em primeiro lugar, É. depois Estados Unidos. Aí vai descendo para América do Sul. América do Sul. É. Brasil um grande. Quantos judeus você acha que tem no Brasil? Eu não imagino. Quantos? Quantos você acha? 100 mil. 100 mil. Por aí, 120 mil. 120 No Brasil mil. inteiro. No Brasil. E no mundo, E no mundo? uns 16 milhões. 16 milhões. Somos 0,00001 da população mundial. E por que todos os judeus, 99,9%, vamos entrar agora voltando para o empreendedorismo, é bem sucedido? Porque aplica os princípios. Porque segue o manual. Porque vinculou um ideal Mas são nobre por todos detrás dos seus bons de empreendimentos. negócio. Qualquer pessoa. São bons comerciantes. Isso é um Seu espírito- Samuel Klein, Isso faz parte de um quando ele espírito. abria a boca, ficava Mas isso doido. faz parte de um espírito de sobrevivência. O empreendedor, ele precisa criar soluções. Soluções. Então, o povo judeu, ao longo da história, através Ó, das perseguições, eles precisaram sobreviver e criar, e perderam tudo e precisavam começar do zero em outro país. Então, isso gera... empreendedorismo mesmo. Isso gera uma segunda natureza de solucionar, de Sobrevivência. empreender, de sobreviver, de criar situações. Não esperá-las acontecerem. Criar situações. E aí, então, a essência Isso é uma do empreendedorismo. isso é uma característica do povo de Israel. Mas qualquer ser humano que aplicar os princípios e que vincular ideais nobres por detrás de seus empreendimentos vai prosperar. Porque ele se transforma em sócio de Deus. A partir daquele momento, a empresa dele não é mais só dele. Vai buscar solução. Quem é sócio dele? Você falou a palavra-chave para o empreendedorismo, é buscar solução. Exato. Buscar solução. Exato. Porque eu fico vendo E hoje... criar diferenciais. Criar diferenciais. Se você não foi o homem que trouxe a solução, mas quais diferenciais eu posso criar que a minha solução vai se destacar no meio das outras? Criar o diferencial o tempo Exato. todo. O ideal é ser o primeiro. Ser o primeiro é o melhor, mas se você não conseguiu ser o primeiro, então cria um diferencial. Criar o diferencial o tempo todo. Criar uma solução nova, um diferencial novo. E todo mundo tem capacidade para isso. Recordo quando eu fui vender mexerica na porta de uma faculdade, minha mãe falou Você comigo, vendeu na mexerica? porta de uma faculdade. Não acredito. E aí, Você? eu mesmo, Mexerica? fui vender mexerica. Aí no primeiro dia que eu vendi tudo. No segundo dia, Não é possível. apareceu uma pessoa lá que começou a gritar e vendeu mais do que eu, com preço mais barato e Do tudo. teu lado. Aí perguntei minha mãe, o que é isso? Ela falou, meu filho, isso é um concorrente. Eu falei, mãe, como é que faz para superar um concorrente? Ela falou, anota duas coisas. Sempre faça algo a mais. E, segundo, sempre crie um diferencial. Olha aí, qual é o nome da mamãe? Marina. Dona Marina. E aí eu peguei naquele dia, fui Mineira. descascar as mexericas, porque ninguém gostava de descascar as mexericas. Então, assim, você falou criar um diferencial. É muito importante. É, óbvio. Claro. E criar situações, não esperar. Não fica de braços cruzados esperando elas acontecerem. Você disse também uma coisa importante. Se você falar para um israelense é impossível, é tudo que ele precisava. Isso que eu ia falar escutar. aqui. Isso que eu ia falar aqui agora. Você fala isso. É tudo que Eu ele precisava falo escutar quando para é ir lá e impossível, realizar. Quando é possível, eu vou lá e faço. É a frase que eu uso na minha empresa. A concorrência é menor. Fala dessa palavra impossível. Como é que é se falar? Existe uma característica, porque Israel é considerada hoje a Startup Nation. Isto. País das startups, das soluções, dos diferenciais. Imagina, tem visão artificial para cego em Israel. Conseguiram plantar no deserto, tirar a água do ar. Se você fala para um israelense, é impossível. Era a gasolina que ele precisava para ir lá e realizar. Porque existe uma característica que se chama chutzpah. O que é chutzpah? Atrevimento. Atrevimento. O atrevimento com propósito é a ousadia que todo empreendedor precisa ter. Empreender e ter sorte é você abraçar hábitos. Todas as pessoas de boa sorte têm os mesmos hábitos. Eles saem da zona de conforto, eles criam as situações, eles estudam, eles se preparam e eles correm riscos. Correr risco é uma característica de pessoas de sorte. Então, a chutzpah, o atrevimento,
essa ousadia com propósito é vital se você quer ser um empreendedor de sucesso. E se você quer ter mais sucesso ainda, vincula seu empreendimento a um ideal nobre. Aí você é sócio de Deus e a prosperidade vai pairar e vai ser palpável dentro do seu business. Você falou uma coisa muito importante. Você pegar quase todas as pessoas de sucesso... Tem os mesmos hábitos. Mesmos hábitos. Outro dia eu levo... Ou seja, você pode mudar a sua sorte hoje mesmo. É só abraçar esses hábitos. Eu levo lá no clube dos nossos encontros sempre um grande empresário, uma pessoa que tem uma grande relevância da história, no país, onde for. E aí, quando eles palestram lá 1h30 e tal, eles saem, aí os empresários falam para mim, mas Ricardo, mas basicamente eles falaram praticamente o que você fala. Foi quase igual o que você fala. Vocês combinaram alguma coisa? Não combinamos nada. Não, porque quase que é tudo igual, né? Engraçado. A pessoa procura geralmente ambiente melhor, procura aprender o tempo todo, tá de ouvido, tem humildade, tem valor. Corre riscos. E aí eu te falo uma coisa. Sobre felicidade. O que você fala de felicidade? É possível um ser humano ter uma felicidade plena ou são momentos? No âmbito material, não. Porque quem tem 100 quer 200. Quem tem 200 quer 400. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Nunca tá feliz. Eu converso com muitos CEOs dentro do nosso Prime Club de CEOs. Um deles falou para mim, Rabino, não importa o tamanho do seu barco, você sempre vai querer um maior. Engraçado. Mas no âmbito espiritual, a felicidade, ela é uma realidade. Porque ela é incondicional. Ela não depende de um bem material, ela não depende de algo específico. Se. Não tem o se. Você consigo mesmo, não importa onde você esteja, você vai ser feliz. Como? Se conhecendo, sabendo de onde você veio, quem você é e para onde você tem que ir. E que felicidade. Qual o propósito dessa sua existência física? Isso é o caminho verdadeiro para a felicidade. Alegria, euforia, são picos. São picos. Momentos. Mas felicidade, ela só existe quando você traçar metas espirituais para a sua vida. Porque você imita Deus. Ou seja, para chegar lá, você tem que ser uma pessoa espiritual. Claro, você pega os grandes nomes que... Mas como que ela vai ser? Buscando aonde? Grandes nomes na fonte. Na fonte, sempre na fonte. Direto da fonte. Você tem que se alimentar. Exatamente. E eu te pergunto, tem várias... Oração. Aí eu te pergunto, é um preceito. Estudo é um preceito. Mas eu te pergunto, tem várias religiões do mundo. Sim, seja mas só existe um Deus. Por exemplo, seja qual for ela, se essa pessoa se dedicar um tempo da sua vida naquela parte espiritual, não quer dizer qual religião for. O importante é que ele dedique um tempo a essa parte espiritual. Um tempo não, ele saiba que isso é o principal, é a prioridade e que todo o resto são caminhos e ferramentas. É impossível viver sem ir no banheiro. Mas você não veio para o mundo para ir no banheiro. É impossível viver sem comer, sem beber. Mas ninguém vai falar, eu vim para o mundo para comer e beber. Não. É necessário. Mas existe um propósito maior que justifica você ter acordado hoje de manhã. Porque se você acordou hoje de manhã, Deus confia em você. O mundo não poderia continuar sem você? Então eu acordei. O que eu vou fazer agora com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu fiz até hoje? Aonde eu preciso chegar? Se isso não está claro na cabeça de um ser humano, ele não vai experimentar a felicidade verdadeira. Veja bem, um dos grandes rabinos falou para um homem que queria se converter na época do Talmud. Mandesane alaich lechavri haltaavid, em aramaico, vou traduzir. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Amarás ao próximo como a si mesmo. Esse é todo o judaísmo. O resto é comentário, vai estudar. Por que isso é todo o judaísmo? Porque você, praticando o bem, você se sente bem. Impressionante. Mas por que eu me sinto bem? Imagina que você só tem um sanduíche e você sai agora da sede do R1 e vem um mendigo e te pede esse sanduíche. E tá tudo fechado agora, você não vai conseguir comprar mais comida. Aí você dá o sanduíche para ele. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa e vai se sentir mais feliz do que se você tivesse comido o sanduíche. Por quê? Eu fiquei sem. Porque você praticou o bem. Deus, a bondade infinita. Quando você imita os seus caminhos, você se eleva espiritualmente, você se conecta com Ele.
A felicidade está aí. Tá aí. O resto é ilusão. E aí, Sânio, eu te pergunto. Concorda? Concordo 1000%. Porque é só você fazer o que você acabou de falar que você sente em você mesmo. Sim. Quando você... Isso pode se manifestar através do amor ao próximo, pode se manifestar através de uma oração, de uma meditação, através de um livro, através de uma cena que você presenciou. Nada melhor do que aquilo que você prova, né? Exatamente. Quando você prova, você sente o prazer. Rei Davi escreve: Ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem Isto. e verão como é gostoso e prazeroso se aproximar do Eterno. É impossível experimentar para alguém. É impossível explicar para alguém o gosto da Coca-Cola. Você tem que experimentar para saber. A mesma coisa, essas vivências que geram a felicidade verdadeira, elas precisam ser experimentadas. Eu vou te provocar. Qual o limite entre você ser uma pessoa boa, não sei se a palavra é caridosa, ou ser uma pessoa boba, tola, que as pessoas também utilizam da sua bondade e abusam. Aonde está esse limite? Porque eu vejo também que as religiões, às vezes, deixam as pessoas bondosas e tolas também. Não. A fé judaica é uma fé racional. Está escrito Ve'adata im levavecha. Vocês vão acreditar, mas Ve'adata é uma fé racional. Através da razão. Eu não acredito em Deus, eu tenho certeza da existência dele. Isto. Então o limite é você escolher bons projetos. Igual um bom investidor, ele vai analisar os produtos, ele vai analisar os melhores fundos. Isso. Então você também. A tua obrigação... As pessoas confundem um pouco. Confundem. A sua obrigação é compartilhar. A sua obrigação é quebrar as barreiras do egoísmo. Você veio para essa vida para se transformar. E se evoluir. Você veio de uma maneira X e o teu propósito é se transformar em Y. Para uns é quebrar as barreiras do egoísmo, para outros é se transformar em pessoas mais calmas, para outros é compartilhar o seu dom musical com o maior número de pessoas, para outros a sua habilidade de comunicação, para ele poder ensinar, para ele poder compartilhar, para ele poder educar. Cada um tem os seus dons, as suas qualidades que precisam ser direcionadas em prol da sua missão na Terra. Mas você, assim como você escolhe os seus investimentos, também você vai escolher para quem eu vou ajudar. Eu tenho que me certificar de que aquela entidade é uma entidade séria, de que aquela pessoa realmente precisa. Agora, se você ajudou e depois descobriu e não sabia que aquilo não era o que você imaginaria, pode ficar tranquilo. Porque é midá que neged midá. Medida sob medida. Assim como você ajudou sem que aquela pessoa precisasse, Deus também vai te ajudar, mesmo que você não precise. Eu te pergunto, eu vou te fazer umas perguntas que eu acho que, assim, minha vontade de estar com você aqui e para os nossos empresários, a gente sabe que aqui é a sede do R1, né? Eu gostaria muito, assim, de levar para os empresários, porque a gente tem aqui muitas conversas de empreendedorismo, eu sei que você é muito ligado a isso também, mas eu quero tirar de você, assim, alguns conhecimentos que a gente, pela sua espiritualidade, né? A gente é fruto de uma herança, de uma evolução de outras gerações. Como que você vê isso? Cada povo tem uma missão, cada povo tem as suas características. Mas eu venho para a Terra, evoluo, e a outra pessoa pega a minha evolução. Como é que é isso? Cada povo tem a sua missão e as suas peculiaridades. O povo judeu tem a sua missão aqui na Terra, as outras nações também. Agora, cada ser humano, quando nasce, ele nasceu para retificar algo que ele ainda não retificou. Ou seja, para aprender algo. Para aprender e para evoluir de uma maneira que ele ainda não evoluiu. Ou seja, depois ele pode vir mais evoluído. Se ele ainda não retificou o que ele precisa retificar, e se ele tiver méritos, ele volta e recebe uma second chance. Mas se você nasceu, é sinal que existe algo que só você pode realizar e mais ninguém. E essa é a tua missão. E a vida te leva para essa missão. Isso, as dificuldades te levam para essa missão. É por detrás das dificuldades que existem as maiores oportunidades. E é pelos caminhos que você tenta evitar que você vai encontrar o seu real propósito aqui na Terra. Isso é muito importante. Porque eu falo que a gente tenta, às vezes, evitar um monte de coisa e mesmo tentando evitar. Não. E existem os sinais. Isso é destino? A gente pode chamar de destino? Nós criamos esse destino. Os sinais celestiais, eles vão te conduzir. Quantas vezes você presenciou cenas? Quantas vezes você escutou coisas?
Por que só você escutou? Por que só você presenciou? Mas isso não pode ser confundido também, né, Sandro, com, tipo assim, já que é destino, então eu não posso mudar e não posso fazer nada para dar por então isso. Existe, algo por isso. Existe, Ou eu posso, através do meu esforço, dedicação, muito mudar. bom. Existe o Mazal Elion, que é a sua missão na Terra, é imutável. O que você veio fazer aqui, não tem como mudar. Esse é o teu propósito. Agora, existe o Mazal Tarton, que é o que a gente falou. Criar as situações. As pessoas de sorte possuem os mesmos hábitos. Então, se você transforma o seu comportamento, é óbvio que o teu destino vai mudar. É óbvio que o resultado vai ser diferente. Senão, ninguém precisa fazer nada. Esse tipo de Mazal, ele está nas nossas mãos, que é o Mazal Tarton. Mazal vem da palavra Nuzel, que são gotas de influência que descem do céu para a terra. Cada um tem a sua, mas através das suas atitudes, através da sua decisão, você muda o seu Mazal, o seu destino. É, gente, não é brincadeira não. E hoje o negócio aqui tá... Agora, Sandro, para o empreendedorismo que tá aqui, pequeno e médio empresário, que eu vejo muitas vezes desanimar, achar que a primeira derrota já tem que negócio, o que você diria para ele? O que, assim, no fundo do seu coração, assim, da sua alma, o que você tem, todo esse conhecimento, esse amor que você tem pelas pessoas, olha, que te vê nos seus olhares? Primeira coisa, se tá fácil, você tá no caminho errado. Todas as coisas de valor são difíceis. E tem uma frase na Kabbalah que diz o seguinte: Kola atchalot kashot. Todos os inícios são difíceis. Então, se não está difícil, você nem começou. Isso, número 1. Número 2. Sheva e pol tzadik vakam. 7 vezes o justo vai cair e se levantar. Então, se você caiu, se levante. Quantas vezes for necessário. E terceiro, a persistência é a característica que vai prevalecer. O conhecimento é importante, mas como eu falei, existem muitos cultos fracassados que desistiram no meio do caminho. A criatividade é muito importante, mas existem pessoas criativas fracassadas que desistiram no meio do caminho. Existem pessoas muito sábias, muito talentosas, mas que desistiram no meio do caminho. Então, o que supera todas as características positivas? A determinação e a persistência, a resiliência. Isso só é possível se você está enraizado com seus valores e você entendeu qual é o seu verdadeiro propósito. Quando você entende isso, nada vai te derrubar. Jamais. Pelo contrário, todos os nãos vão te fortalecer. Todos os nãos, é verdade. E todas as dificuldades vão ser gasolina para você aplicar aquela ousadia que falamos. Você vê, sabe, depois de eu começar lá pequenininho, construir uma grande empresa. É novidade para mim, eu não sabia. Esse da mexerica, eu não sabia. Tudo, fazer tudo. Como é que você vendia mexerica? Vendia a empresa, vendia gritando lá na porta e tudo. E vendia bem as Depois vendia muito. Depois por que mexerica? Mexerica é uma não, mas por quê? Por quê? Não, porque meu pai tinha um sítio e a gente colhia mexerica. Quanto custava a mexerica? Era 3 mexericas por R$1, por exemplo, se fosse hoje. E quantas tinham na caixa? Tinha umas sacos e sacos de mexerica. Tinha que vender tudo. Mas ali foi muito mais para mostrar à minha mãe que a gente ia da gente. Mexerica. E montei minha primeira lojinha, fui depois de construir uma empresa gigante. Vendia mexerica na porta. E, sabe, você tem que vir no meu programa contar deixa eu falar história. com você, depois de construir tudo, e tá em todos os programas de televisão, vivi um grande momento de dificuldade, onde queriam destruir a minha imagem, mas graças a Deus não desisti, tô aqui de novo, reconstruindo tudo novamente, porque eu acredito nessa força do que quando a gente quer o bem, faz o bem, as coisas não vão... Mas se não fossem essas dificuldades, você não estaria hoje aqui com o podcast compartilhando a sua sabedoria com o mundo. Se não fosse, estaria aqui. Agora, Sabino, eu falo sempre que tem 3 pratinhos na vida que não pode, para nós encerrarmos aqui, 3 que não pode deixar cair, que é Deus, família e empresa. O que você me fala disso? Olha, ou tem mais outros pratinhos? Não, quais são os 3? Eu falo, na minha vida eu escolhi 3 pratinhos. Deus, família e empresa. Quais são os seus pratinhos que falam que isso aqui não Deus, trabalho e família. E família e empresa. Porque se não tem o trabalho, a família não vai ter uma solidez. Os seus 3 pratinhos são esses também? A paz familiar não vai ficar estável se o trabalho não está consolidado. Porque é preciso dignidade para você liderar uma família.
É preciso dignidade para você educar os seus filhos. É preciso dignidade para você orientar os seus filhos. Então não seja apressado em construir a família, não seja apressado em antecipar as fases e os momentos da vida. Certíssimo. Primeira coisa, Deus. Que sem ele a gente não dá um passo sequer. Pois trabalho, a tua paixão, qual a sua missão, qual o seu propósito, o que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Depois a família, que é a base do sucesso pessoal e profissional e espiritual de todo cidadão. Meus amigos. Ricardo Eletro. Agora, vou te tirar mais uma. Vai lá. Você vai contar. O Dude gravou um áudio aqui, quer ouvir? Você vai contar Quer a ouvir? história, quero ouvir. Vamos pôr no ar? Vamos botar no ar? Vamos lá. Incrível, Rabino Sânia. Ricardo é irmão, meu. A gente tá junto tantos anos, meu. Tem uma história muito bonita com ele. A gente cresceu junto lá atrás. Manda um beijo pra ele, tá? Atenção. Valeu. Tem longe. Viu só o carinho que ele tem por você? E vou te falar, você vai contar aqui pra encerrar o nosso podcast. É porque aqui é sem blá blá blá, você já percebeu, né? Vamos fazer uma pergunta É sem primeiro. blá 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 o que podcast. você acha que hoje é um brá 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 no mundo? No mundo, no país? O que você... Cara, isso é um brá brá brá. Eu acho que as pessoas precisam parar e pensar no que realmente é o certo. E não o que a sociedade quer que elas acreditem que é o certo. Porque senão você vai ser estuprado por esse mar de informações que todo mundo quer criar narrativa que favoreça os seus interesses pessoais. Então, para você prosperar na Terra, antes de mais nada, você precisa pensar, estudar, se diferenciar e não se deixar levar. Não ser mais um. Né? Pesquisar. Igual Abraão, nosso patriarca. Está escrito Avraham a Ivri. O que é Ivri? A Ever é margem. O mundo inteiro estava numa margem, ele nadou contra a correnteza e levantou a bandeira do monoteísmo numa geração de idólatras, questionando o próprio pai. Então pense. Será que o que estão lhe impondo como uma regra é o certo? Pensa, se você acredita nisso de verdade. Será que você está trabalhando com o que você gosta? Será que você está fazendo o que você veio fazer? Não viva sem pensar. O sol está indo na madada, né? Não viva sem pensar. Agora você vai contar aquela história pra mim, que foi porque... Qual história? A história daquele sujeito que tinha longevidade lá, que você falou, que para aquilo ali, pra mim, foi uma grande lição. Que a pessoa foi visitar uma pessoa lá, que na verdade ela falou, eu sei como morrer. Sim, claro. E aquilo ali no final você falou uma coisa no meu livro. Muito... Tá no seu livro? Tá no meu livro essa história. Conta essa história pra gente encerrar, meus amigos. Um homem que ficou sabendo que um grande sábio... Escuta aqui, meus amigos, preparem. Um sábio chinês, ele sabia a receita da vida eterna, que viver para sempre. Aí ele pegou o avião, foi, aterrissou, pegou o táxi, falou, me leva até aquele homem que sabe a receita da vida eterna. E aí o taxista falou, ele acabou de morrer. Ele acabou de morrer. E ele falou, como assim? Ele acabou de morrer. Eu acabei de chegar aqui, eu vim para conhecer ele. Ele falou, mas fique tranquilo. Pra pegar essa receita. Fique tranquilo, ele não sabia a receita. Como não sabia? Ele morreu, eu não vou ter como receber a fórmula. Não, se ele soubesse, ele não ia morrer. Essa é a história. Essa é a grande lição. Nós só podemos orientar os outros quando somos exemplos. O mundo não muda com a nossa fala. O mundo muda com a nossa conduta e com o nosso exemplo. Então, se você quer se diferenciar, quer ser autoridade em um determinado nicho, você, antes de mais nada, precisa ser um exemplo. Você precisa viver o que você está falando. Porque se as palavras não saírem do coração, elas não vão entrar nos outros corações. Essa é a grande lição. Mas onde você ouviu essa história? Está no meu livro. Tá no você lá. É verdade. Ô, Sani, gostaria que você deixasse com a mensagem final. Mas o que importa é o seu resultado, né? Você sabe disso. Agora que eu quero falar para você. É teu esse livro? Não, não é meu não. Você precisa lançar o livro. Eu vou escrever um livro, estou esperando o momento certo, estou começando a desenhar ele já. Urgente. Agora eu quero que você deixe uma mensagem final e fala assim, aonde te acha, como pode participar com você desse conhecimento, dessa sabedoria, como que você leva toda essa... De 2 em 2 meses,
Não, os jovens judeus da comunidade judaica estão comigo no Olami Faria Lima. Temos uma grade eclética de atividades, almoço, debate, aulas, cursos, viagens. Mas de empresários... A gente está buscando resgatar a identidade judaica no coração desses jovens. Isso eu sei que como rabino dentro da comunidade judaica. Agora, você tem um clube não também. judeus que querem aplicar valores milenares da Kabbalah em prol da alta performance nos negócios e na vida pessoal. Isto. As minhas mentorias, elas são mentorias para empreendedores. A Jornada do Leão, por exemplo. Certo. Já está no 3º grupo. São empreendedores que se reúnem comigo em 6 encontros online e o 7º presencial. E eu compartilho todos os gatilhos, todos os conselhos da sabedoria milenar judaica em prol da alta performance na vida como um todo, nos negócios, nas relações interpessoais, no universo do empreendedorismo. São dicas e conselhos. Conselhos profundos, né? Profundos, numa linguagem acessível a todos. Agora... Como que eles fazem para achar você? Tá no meu Instagram. Tá no Instagram. @byravsani. BYRAVSANY. Coloca depois direitinho. Instagram, o canal do YouTube, tem muito conteúdo lá também. Os meus programas de televisão. Todo domingo à noite na TV Gazeta, depois do Mesa Redonda. E isso a mentoria Jornada do Leão é para empreendedores em geral. Agora, os CEOs do Rav Sani Prime Club, aí são CEOs diferenciados que nós escolhemos eles. E eles são escolhidos a dedos ou indicados por membros CEOs. E eles se reúnem comigo em 8 jantares por ano, comitivas, onde eles brindam oportunidades entre si. Eles recebem o meu acompanhamento, a minha mentoria espiritual individualizada. Olha só. E nós fazemos que eles conquistem tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque o que o dinheiro compra, eles já têm. Mas existem coisas que o dinheiro não compra. São esses valores, essas experiências. Então eles estão prosperando muito dentro do clube como seres humanos. E os seus negócios estão sendo alavancados porque os membros brindam oportunidades entre si. Então o Rav Sani Prime Club. Os encontros, a maioria deles são no Hotel Rosewood, do Alex Alarde, que é membro fundador do Rav Sani Prime Club. E são os CEOs mais extraordinários do Brasil. Meu amigo, não tem como te agradecer o quanto você contribuiu para esse podcast. Eu que tenho que agradecer. Não. Agradecer você de carinho. Você me recebeu eu que tenho muito que amor. Na hora que ligou para você, 2 minutos você já respondeu. Fiquei impressionado, porque a gente sabe que é uma pessoa que tem uma agenda absurdamente cheia. E desculpa pelo 2 minutos desculpa pelo atraso. A gente e está comigo aqui. Com o maior prazer. O teu propósito hoje está cada vez mais claro. Tudo que você passou até hoje foi uma preparação. Porque agora você está se transformando naquele ser humano que você foi criado para ser. O grande mentor, o grande orientador, o grande empresário que vai alavancar, extrair o que existe melhor no coração dos outros empresários pela experiência, pela sabedoria. Isso é algo que só você pode realizar e mais ninguém, da sua maneira, do seu modus operandi. Então eu que tenho que agradecer todo o carinho que vocês têm pelo meu povo, toda a solidariedade que vocês estão demonstrando. Tem mesmo, eu convivi muitos anos. Pelo povo judeu. E muito obrigado à sua equipe, muito obrigado a todo o Clube R1 e que vocês prosperem cada vez mais e façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida é muito curta para a gente comprometer a nossa felicidade com coisas insignificantes. Então vamos ser felizes. Sorria com alegria. Muito obrigado a todos vocês. Eu encerro aqui, chamando vocês para sempre estar nos assistindo e ter a oportunidade de trazer pessoas tão relevantes, não só na parte material que a gente fala do empreendedorismo, né? Mas na parte espiritual que a gente precisa tanto, né? Como se diz ele. A felicidade só se vai encontrar se a gente encontrar essa felicidade espiritual. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado de coração. Sorria com alegria. Que Deus nos abençoe. E viva a vida com muita sabedoria. Abraço. Fantástico. Agora a gente faz pra valer, né? Bom, meus amigos empresários do Brasil, de quem faz mais um episódio do podcast Sem Blá Blá Blá. Mas, na verdade, eu quero aqui também fazer um convite para você. Um convite muito especial. Que você possa ir lá no meu Instagram, vai lá na bio e vai entender mais sobre esse novo negócio meu, sobre o Grupo R1, sobre o método RGV. Método esse que eu levo 30 anos de experiência, de prática. Não é essa turma, desculpa a franqueza, do Blá Blá Blá, que fica ensinando esses mentor de palco algo que nunca aplicou. Lá você vai entender
como construir a sua máquina de vendas, como você pode vender muito mais, né? Mas não é só vender, né? O método RGV, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre gestão com profundidade, tudo isso que você ouviu aqui, nós falamos aqui sobre cultura, tudo isso, e também sobre marketing e como você construir a sua máquina de vendas. Um abraço, não esquece de acompanhar Ricardo Nunes Eletro. Um abraço.